Bolsonaro inelegível até 2060. Como parte da ação orquestrada para exterminar o bolsonarismo do cenário político, o que, neste instante da história, parece difícil, foi firmado através da ciência ao TSE pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que Jair Bolsonaro está inelegível até 2060. Como se dá esta matemática? O ex-presidente foi condenado por crimes eleitorais 2 vezes em 2023. A primeira, por abuso de poder político em decorrência da reunião com embaixadores quando teria propagado suspeitas acerca das urnas eleitorais. Evento divulgado massivamente pela TV Brasil, emissora oficial do governo. A segunda, em outubro de 2023, quando Bolsonaro foi acusado de usar as comemorações do bicentenário da independência para promover seu nome à reeleição. Em ambas situações, o ex-presidente foi condenado a ficar fora das eleições até 2030, não sendo o prazo contado por 2 vezes. A condenação atual se refere à tentativa de golpe de Estado, quando por 4-1 a primeira turma do STF entendeu que Bolsonaro era líder de uma organização criminosa para tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Ao conclamar manifestantes em Brasília a rebelião contra o que chamou de fraude eleitoral, embora a sua defesa alegasse a inexistência de ato formal apto a caracterizar a existência do delito. Pela acumulação de vários crimes, foi aplicada a pena de 27 anos e 3 meses, que começou a ser cumprida na mesma cela especial da PF, onde Bolsonaro já estava em prisão preventiva por causa da violação da tornozeleira eletrônica e da convocação do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, através de rede social para a vigília em prol da saúde do pai. Situação entendida pelo ministro como favorável à fuga do réu, o que, obviamente, não condiz com a liberdade de reunião garantida constitucionalmente, nem com a presunção de inocência, outro direito básico do cidadão. A lei da ficha limpa prevê a aplicação do tempo de inelegibilidade depois de percorrido o período de condenação criminal, o que dá, no caso, um total de 35 anos e 3 meses. Portanto, Bolsonaro, hoje com 70 anos, terá 105 anos quando satisfizer a exigência judiciária de afastamento de pleitos eleitorais. Ao estabelecer tão prolongada punição, o STF torna Bolsonaro o político de expressão a receber o mais prolongado exílio das lides eleitorais, politicamente afastando-o de vez da vida pública. Cumpre-se desse modo o acalentado projeto de extirpar de vez o líder que encorajou e deu organicidade à direita no país, amado e odiado em proporcionalidade similar. Figura resistente aos golpes e contragolpes e a quem se atribui a mística de se fortalecer quanto mais porretada seca leva. O que se atormenta esse cidadão de todas as formas imagináveis é algo sem precedentes. Tentaram de tudo contra ele, do massacre midiático a um processo feito com uma peça incomum em relação à burocracia penal, com o objetivo único e exclusivo de segregá-lo. Nada importou ao longo da via crucis do ex-presidente. Da absorção do crime pelo Estado e a leniência com as forças do mal, da desfaçatez dos patifes que a sacaram contra os pobres e infelizes do INSS, ao sucateamento das estatais, cuja demonstração mais eloquente é o exaurimento dos Correios. Para a esquerda, o que importa mesmo é o massacre dos bolsonaristas, cuja representação mais vistosa é a cabeleireira do batom. A turba faz de conta que nada ocorreu no perdão a sequestradores e terroristas no passado recente, mas defende que a patriotas e pais e mães de famílias seja aplicada a borduna rigorosa representada pelos longos anos de masmorra, dentro do vagão do raciocínio representado pelo pensar grosseiro, irracional, turbulento e idiota do esquerdismo, que no dizer de Antônio Risério, no livro Identitarismo, abre aspas, deu as costas ao marxismo e a leituras sociológicas da realidade, fecha aspas, e cuja histeria é diretamente proporcional à incapacidade de fazer um juízo crítico dos próprios erros e vacilos históricos. Entende-se o quanto foi tosco e infundado o processo elaborado a toque de caixa contra os participantes do enigmático 8 de janeiro, e especialmente
os que não estavam ali para badeirar. E também premeditado ao esquartejamento do chamado Núcleo 1, cuja figura central parece correr risco de maior gravidade quanto ao futuro. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Dê o seu like se você gostou do vídeo, faça sua inscrição no canal para ajudar no seu fortalecimento. Grato pela atenção, fique com Deus.